Olá, pessoal. A gente vai dar início a mais uma aula de física e o tema da nossa aula hoje é energia, manifestação, transformação e conservação. Bom, a primeira coisa importante quando a gente trata desse tema energia é lembrar que, de uma forma mais resumida, digamos assim, a gente poderia falar que o universo ele é composto basicamente de duas coisas: matéria e energia. O nosso foco aqui é tentar perceber de que maneira a energia se manifesta nas diversas situações no dia a dia. E quando você fala energia, embora alguns livros costumam trazer uma definição do que é isso, esse conceito ele é algo bastante complexo e os próprios cientistas admitem não ser capazes de ter uma definição adequada diante de algo tão abrangente como é essa questão desse termo energia, ok? Então, mais importante do que tentar definir energia seria compreender de que maneira ela se manifesta e a importância dessa manifestação para os diversos processos e situações da natureza do universo. Tá joia? E aí, basicamente, a gente poderia dizer que existem 3 grupos de energia. Para cada grupo, a gente vai procurar trazer aqui algumas denominações, alguns nomes que são utilizados diante da sua manifestação, tá certo? O primeiro grupo que eu gostaria de trazer para vocês é o grupo da energia mecânica. Pessoal, quando você fala em energia mecânica, você está pensando em uma forma de energia responsável pelo movimento dos corpos, tá? E nessa história, quando você tem o movimento acontecendo de fato, você pode atribuir ali uma forma de energia chamada energia cinética. Então, identificar energia cinética é algo relativamente fácil. Toda vez que eu tenho algo se movendo, toda vez que você pode atribuir velocidade para algum elemento daquela situação, eu posso dizer que ali eu tenho algo envolvendo energia cinética. Então, por exemplo, se eu pego lá, né, o movimento de uma bola durante o jogo de futebol, ou mesmo do próprio jogador, o movimento de um carro, como eu posso ali atribuir velocidade, eu posso dizer que aquela situação ela tem energia cinética envolvida, tá? E aí lembrar que seria para todas as formas de movimento. Poderia ser, por exemplo, o movimento do carro ali, né? Ele se desloca de um lugar para outro, portanto, né, a translação eu atribuo a energia cinética, como também eu posso pensar no próprio movimento de giro, né, o pneu girando em torno do próprio eixo, tá? Isso também envolve esse conceito de energia cinética, ok? Bom, outra forma de energia mecânica é a chamada energia potencial gravitacional, tá? Primeiro vamos entender qual é o significado desse termo potencial quando você fala em energia. Você sempre usa o termo potencial para falar de energia quando você tem alguma forma de energia que está armazenada e que ela poderá se manifestar depois de uma transformação em outra forma. Tá? Eu não sei se vai ficar bem claro esse conceito, mas a partir do momento que a gente falar quais são as formas de energia potencial, talvez a ideia fique mais acessível na cabeça de vocês. O que acontece é o seguinte, olha só, vamos pensar nessas situações envolvendo a energia potencial gravitacional, tá? Dentro dessa ideia de ser uma energia potencial, ou seja, uma energia que está armazenada, o motivo nesse caso seria a gravidade,
né? O responsável por armazenar essa energia, na verdade, a responsável, seria justamente a gravidade. Esse fenômeno, certo? Esse conceito que a gente entende como sendo gravidade, tá? Por isso, energia potencial gravitacional. Agora, por que isso é uma energia mecânica? Porque você pode aproveitar a energia potencial gravitacional para conseguir gerar movimento. Então, por exemplo, quando eu estou a uma certa altura do solo, na maior parte das vezes, a nossa referência para falar de energia potencial gravitacional é o solo, mas nem sempre, ok? Quando a gente não menciona qual é o referencial, a gente sempre vai admitir como sendo o solo. Enfim, quando você está distante do solo, existe a possibilidade de queda. E queda envolve movimento. Quem que é responsável por essa queda? O efeito da gravidade, né? A força gravitacional. Tá? Então, por conta disso, a gente pode falar o seguinte, olha, os objetos que estão distantes do solo, eles armazenam uma forma de energia chamada energia potencial gravitacional. Porque uma vez estando distante do solo, a qualquer momento, se você criar as condições adequadas para isso, você consegue entrar em movimento de forma natural, digamos assim, né? De forma espontânea, por conta desse efeito gravitacional. Então, se eu considero aqui essas figuras, né? Vamos pegar primeiro essa situação da árvore, o coqueiro. Esse coco, ele só está nessa distância, nessa posição em relação ao solo, porque ele está preso ali ao galho da árvore, certo? Porém, existe a gravidade atraindo ele para baixo. Ele só não caiu, ele só não entrou em movimento por conta daquilo que está prendendo ele à árvore. Porém, uma vez que essa ligação com a árvore se rompa, ele não vai continuar suspenso ali. Ele vai entrar em movimento sob a ação do campo gravitacional e vai chegar até o chão. Então, ele tem essa energia aqui armazenada, que a qualquer momento vai se transformar em energia cinética, a partir do momento que ele começa a cair. Porque uma vez que ele cai, ele entra em movimento e tudo aquilo que está se movendo tem velocidade, tem energia cinética. Algo semelhante eu posso atribuir aqui à questão do paraquedista. Nesse movimento de queda, eu posso pensar ali nessa situação em que a energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética, certo? Durante essa queda, ok? Então, essa é a ideia da energia potencial gravitacional. A gente tem uma outra forma de energia potencial, que também é energia mecânica, uma vez que aquela energia armazenada pode ser transformada em movimento, tá? É a energia potencial elástica. Qual que é a ideia de energia potencial elástica? Você vai causar alguma deformação no objeto e, considerando as características desse objeto, você vai usar essa deformação para gerar um movimento. O que acontece? A partir desses exemplos que eu coloquei aqui, talvez fique mais fácil de entender, tá? Essa deformação do objeto que eu estou falando aqui, ela pode ser tanto esticar esse objeto, como causar compressão desse objeto, né? Pega uma mola, por exemplo, eu posso comprimir essa mola, e aí, durante esse momento que a mola está comprimida, eu armazenei energia potencial elástica ali. Tá? Uma forma de energia que a qualquer momento ela pode ser liberada, e quando ela for liberada, ela vai se transformar em energia cinética. Eu posso usar uma mola, por exemplo, para causar o movimento de um objeto. Tá certo? No caso de um estilingue, por exemplo, da questão do arco e flecha,
a deformação que você vai causar ali seria esticar esse objeto. Porém, esse objeto tem a propriedade de retornar àquele formato inicial. E aí, quando isso acontecer, eu tenho a transformação daquela energia que estava armazenada, energia potencial elástica, em energia cinética também. Eu vou usar o estilingue para lançar uma pedra a alta velocidade. Por que eu consigo isso? Porque eu estiquei lá, né, o material que eu usei para fazer o estilingue, causei essa deformação. Quando eu causei essa deformação, eu consegui armazenar energia e fazer depois com que essa energia fosse liberada e se transformasse em energia cinética. É qualquer objeto que eu consigo fazer isso? Não. Né? Não é todo objeto que deformado, né, uma vez deformado, ele consegue retornar ao seu formato inicial. Você pega uma folha de papel, por exemplo, amasso essa folha, no momento que eu estou amassando a folha, eu estou armazenando energia potencial elástica também, ao deformar esse objeto. Mas ao mesmo tempo que eu estou armazenando ali, ela já está sendo liberada. É um processo instantâneo, praticamente. E eu consigo perceber a liberação dessa energia na forma de energia sonora, por exemplo. E como a gente vai ver aqui, o som também é uma forma de energia mecânica. Tá? Ou, no caso da folha, não fica muito perceptível, mas muitas vezes, quando a deformação está sendo causada, aquela energia que está sendo armazenada ela já vai se transformando em energia térmica. Tá? Então, ela já está sendo perdida, você não consegue manter ela armazenada ali. Tá certo? Então, essa é a ideia de energia potencial elástica. Uma outra forma de energia mecânica. Como eu falei agora há pouco, a gente tem a questão do som, que também é considerado energia mecânica, mas no fundo o som ele é energia cinética, porque o som ele se manifesta a partir de ondas. Eu tenho a onda sonora. E a onda sonora é um tipo de onda que só se propaga quando você tem algum meio material em que as partículas vão vibrar para transmitir essa propagação. Então, no fundo, energia sonora também é energia cinética. Mas como ela é um caso especial da energia cinética, é comum a gente especificar a partir desse termo energia sonora, porque aí fica muito mais fácil na hora de analisar o fenômeno que está acontecendo, o processo que está acontecendo ali. Ok? Bom, outro grupo que a gente poderia mencionar aqui é o grupo que eu vou identificar como energia eletromagnética. Nesse caso, pessoal, a gente está falando também de ondas, mas um tipo de onda diferente do som. Quando vocês estudarem esse assunto lá no segundo ano, vocês vão perceber que existem dois tipos de ondas. A onda mecânica, que é o caso do som, né? E a onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela é formada, ela é constituída a partir da vibração e propagação, né, pelo espaço de campo elétrico e campo magnético. E aí, esse tipo de onda ela tem uma característica diferente das ondas mecânicas, que é justamente o fato de se propagar independente de meio material. Como eu falei, o som, para ele se propagar, ele depende de um meio material para isso acontecer. Certo? Quando eu estou falando com vocês, por exemplo, né, num ambiente presencial, o som da minha voz ele se propaga pelo ar. Se a gente estivesse no espaço, se fosse possível isso acontecer, a ausência de matéria, ou seja, o vácuo, ele impediria a propagação do som. Então, uma explosão lá no espaço sideral não gera efeito sonoro, mas gera efeito luminoso, porque a luz ela é um tipo de onda classificada como onda eletromagnética, que não depende de meio material para se propagar.
tá? E aí existe essa ideia de espectro eletromagnético, no qual você pode observar ali a luz, que é a radiação visível, que você enxerga, certo? Mas existem também outras radiações eletromagnéticas que você não enxerga, que é o caso das ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho, ultravioleta, raio-x e os raios gamas, ok? Os raios gama, perdão. Bom, então, essa é a ideia da energia eletromagnética. Eu sempre vou associar a energia eletromagnética quando eu tenho alguma radiação envolvida ali, tá? E no caso, o que acontece? Quando eu tenho especificamente a luz, eu vou chamar essa energia de energia luminosa. Então, quando eu olho para uma vela, quando eu olho para o sol, né, são fontes de luz. Então, essas fontes luminosas, elas mesmas estão emitindo essa radiação eletromagnética. É diferente, por exemplo, da gente olhar para a palma da nossa mão e enxergar a palma da nossa mão. A gente só enxerga porque ela está refletindo a luz de alguma outra fonte, certo? Mas eu tenho esses objetos que emitem luz própria. Então, eu vou atribuir a eles a questão da energia luminosa que está sendo emitida, tá? As outras radiações, aquelas não visíveis, eu simplesmente vou chamar de energia eletromagnética. Eu não vou dar um nome específico para elas, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, né? O aparelho de raio-x. Então, o raio-x, ele é uma situação onde eu posso associar energia eletromagnética, tá? Por conta da presença dessa radiação chamada raio-x ali no aparelho. Bom, o controle remoto, ele funciona, essa comunicação entre controle e aparelho, ela se dá a partir do infravermelho, também energia eletromagnética. Forno de micro-ondas, o nome não é à toa. A gente está falando de um tipo de radiação aqui conhecida por micro-ondas. Portanto, posso associar energia eletromagnética ali também. E aqui eu coloquei o exemplo, né, do Hooke, só para lembrar dos raios gama. Para quem conhece esse personagem, um cientista, após receber uma intensa radiação a partir dos raios gama, ele sofre essa mutação e tudo mais. É claro que isso é ficção, né? A radiação gama, perdão, ela é o tipo de radiação mais nociva que a gente tem para a nossa saúde, né? Se alguém tiver uma exposição a essa radiação de uma forma muito intensa, isso é fatal, né? Isso traz seríssimas consequências para o nosso organismo, tá certo? Bom, e aqui eu gostaria de chamar a atenção também a respeito da energia elétrica. Pessoal, a energia elétrica também é energia eletromagnética, tá? Mas a gente vai procurar especificar, identificar dessa maneira, né, como energia elétrica, considerando a situação ali da mesma maneira que a gente faz com a energia luminosa. Tá joia? E aí eu gostaria de fazer uma observação também, que em alguns casos, não em todos, tá? Porém, em alguns casos, eu posso entender a energia elétrica como energia armazenada, tá? Quando eu penso numa carga elétrica, por exemplo. Se um corpo ele apresenta ali carga elétrica, ele tem uma forma de energia armazenada, no caso, energia elétrica. E considerando esse contexto, que essa energia está armazenada, eu vou chamar então essa energia elétrica de energia potencial. Tá joia? E dando continuidade, a gente vai perceber que existem outras formas de energia que nós não vamos classificar nem como energia mecânica, nem como energia eletromagnética. E não há um outro nome usado para identificar esse grupo. Por isso eu vou simplesmente chamar de outras formas. Tá? O que acontece?
O primeiro caso que eu gostaria de chamar a atenção seria para a energia térmica, ok? Que no fundo, energia térmica também é uma manifestação da energia cinética, mas eu não vou entrar em detalhes nisso agora não, tá? Eu coloquei aqui como exemplo a própria questão do fogo e do sol. Observem que são exemplos de energia luminosa. Então, prestar atenção também de que quando eu falo da energia envolvida numa situação, não é uma única energia que vai estar presente ali. Geralmente, uma delas se destaca dentro do contexto que eu estou analisando, mas, na verdade, são diversas formas de energia que existem para a mesma situação. Ok? Da mesma forma que eu posso, né, e associei a energia luminosa ao Sol, eu também vou associar a energia térmica. Mesma coisa em relação ao fogo. Tá? Energia química. Pessoal, energia química também é energia potencial, mas ela não é uma forma de energia mecânica. Mas eu não posso usar a energia química para gerar movimento? Posso, mas não de uma forma direta, como acontece com a energia potencial elástica e potencial gravitacional. Um exemplo de energia química são as pilhas, né? E a pilha, ela pode ser usada, por exemplo, para gerar movimento. Eu posso ter ali um carrinho de brinquedo a pilha, portanto, eu consigo perceber que a partir da pilha eu gerei movimento, mas é um processo um pouco mais complexo. E não é direto, como nas situações anteriores lá, para energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Aqui eu preciso, na verdade, que primeiro essa energia química se transforme em energia elétrica para depois se transformar em energia cinética. Tá? Então é um processo mais complexo, por isso eu não posso classificar aqui como energia mecânica. Mas energia química é uma energia potencial, porque ela é uma forma de energia que está armazenada, certo? Se vocês repararem nessa figura aqui, olha, eu represento uma molécula. O que é uma molécula? É um agrupamento de átomos. Então, por exemplo, molécula da água, H2O. 2 átomos de hidrogênio estão ligados a um átomo de oxigênio. O que é responsável por essa ligação? Um tipo de energia que a gente vai identificar como energia química. Tá? Mas a energia química ela só é interessante para a gente, ela só é útil, digamos assim, quando eu consigo transformá-la em outra forma de energia, quando eu consigo liberá-la. Tá? Então eu posso citar aqui o exemplo, né, a pilha, como eu falei, a bateria, que segue esse mesmo raciocínio da pilha. Eu tenho a questão da combustão. Toda vez que eu tenho ali a questão do fogo, eu tenho uma reação de combustão e, portanto, é uma reação química, né, na qual vai ser liberada energia. Aquela energia química se transformou, no caso, em energia térmica, ok? E um outro fator muito importante para a gente associar aqui a energia química também seriam os alimentos. Né? Quando eu consumo os alimentos, eu estou adquirindo ali um principal mecanismo para ter a energia necessária para o meu organismo funcionar. Durante a digestão, a partir das reações químicas que vão acontecer ali envolvendo o suco gástrico, a gente vai liberar aquela energia química armazenada nos alimentos e ela vai ser utilizada pelo nosso organismo. Tá joia? E por último, a gente tem aqui a energia nuclear, que também é energia potencial. Essa é uma forma de energia que está armazenada lá no núcleo do átomo. É uma forma de energia muito mais difícil de liberar e ela é muito mais intensa. Quando eu comparo a energia nuclear, responsável por manter as partículas que compõem o núcleo de um átomo unidas, eu percebo que ela é muito mais intensa do que aquela energia responsável por manter um átomo unido ao outro, no caso de uma molécula, por exemplo. Tá joia?
E aí a gente vai perceber a energia nuclear sendo liberada, principalmente nessas situações. Tá? Seria o caso de uma usina termonuclear, onde ocorre ali uma reação nuclear chamada fissão, ok? E aí você consegue liberar calor para ter todo o processo ali, né? Toda aquela sequência de transformação de energia que a usina termonuclear envolve até você obter a energia elétrica. E a gente tem também a questão da energia nuclear, ela sendo aplicada na parte de armamentos, certo? Então, é uma outra maneira de você conseguir liberar a questão da energia nuclear. No caso de uma bomba atômica, por exemplo, destacar aqui que a reação nuclear que vai acontecer não é a fissão, seria a fusão nuclear. A fusão nuclear ocorre, por exemplo, lá no Sol, né? Quando eu penso numa estrela, pessoal, eu tenho ali de uma forma bastante evidente a questão da energia gravitacional, certo? O efeito gravitacional e também essa questão das atividades ali da fusão nuclear. É como se houvesse, no caso do nosso Sol, por exemplo, existe um equilíbrio entre essas duas situações, né? A gravidade, né? A contração gravitacional, devido a gente ter ali um objeto de massa muito intensa, né? Que é o caso de uma estrela, por conta dessa massa enorme e ocupando um espaço também bastante significativo, a gravidade ela acontece ali de tal maneira que é como se houvesse uma força, ou no caso aqui uma energia responsável por comprimir a estrela. Mas ao mesmo tempo, como está acontecendo ali o processo de fusão nuclear, a energia que está sendo liberada, ela vai expandir essa estrela. E no caso do Sol, essas duas situações elas estão em equilíbrio. Quando uma delas vence a outra, digamos assim, ou a estrela se contrai, no caso se a força gravitacional vencer, né? Se a energia gravitacional vencer, ou a estrela se expande quando a fusão nuclear vence. Ok? Só curiosidade em relação a essa forma de energia. E aí, fazendo um resumo do que eu falei, das formas de energia, considerando esses três grupos, a gente tem uma situação como essa. Tá? As formas de energia mecânica, eu cito elas aqui, e o segundo grupo da energia eletromagnética, e o terceiro das outras formas de energia que a gente falou por último. Notem que eu destaquei aqui com a mesma cor energia química nuclear, potencial gravitacional e potencial elástica, porque todas essas formas de energia, como eu falei, elas são formas de energia chamadas de energia potencial, termo que a gente usa para se referir à energia que está armazenada. Tá? E outro ponto que eu gostaria de destacar seria o seguinte, olha só, quando você fala, por exemplo, em energia eólica e energia solar, você está pensando em fontes de energia. Não é exatamente a forma de manifestação. Tá? Considerando a física, a ciência de modo geral, né, os conceitos ali envolvidos, quando você fala em manifestação, forma da energia se manifestar, seriam essas formas listadas aqui nos três grupos, ok? Porém, no dia a dia, outros termos vão aparecer quando você se referir à fonte dessa energia. Então, por exemplo, energia eólica. Apesar da gente falar dessa maneira, né, energia eólica, no fundo você está falando de energia cinética, porque a energia eólica ela depende do movimento ali dos ventos. Portanto, na verdade é uma fonte de energia, já que a gente consegue, por exemplo, utilizar a energia eólica para conseguir eletricidade, para conseguir energia elétrica, tá certo? Mas não é exatamente uma manifestação da energia. A manifestação, né, a forma como a energia está se manifestando, a grosso modo, seria energia cinética.
Mas nessa situação específica, energia eólica, que não é exatamente errado você dizer que isso é uma manifestação, mas só para a gente tentar diferenciar as coisas, eu vou classificar isso como uma fonte de energia, ok? O mesmo em relação à energia solar. Quando você fala em energia solar, você tem ali a questão da energia eletromagnética envolvida, mais a energia térmica, né? Consequentemente, a energia térmica, tá? No caso da energia eletromagnética, não só a energia luminosa, como também o infravermelho, o ultravioleta, tá? E, enfim, é importante que a gente saiba fazer essas diferenciações. Da mesma maneira que a gente tem outras fontes de energia, como vocês sabem, né? As hidrelétricas, as termoelétricas, termonuclear, energia geotérmica, né? Que eu menciono aqui, biocombustível, combustíveis fósseis, enfim, uma série de outras fontes de energia, tá? E aí um outro conceito importante que a gente precisa entender é o princípio da conservação da energia. O que diz esse princípio da conservação? Energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada, apenas transferida. Pessoal, aqui a gente está falando da energia de modo geral. Tá? O que quer dizer esse princípio da conservação? Ele está afirmando para a gente que toda energia que existe no universo, ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Esse princípio ele é importantíssimo na ciência. Ele sustenta todas as teorias científicas que a gente tem. Ok? Mas, de novo, aqui a gente está falando na energia total. A gente não está falando dos casos específicos de energia. Certo? E aí, assim, as transformações vão acontecer, as transferências vão ocorrer, mas a energia ela nunca vai se acabar, no sentido de ser destruída. Parece estranho, mas é que a gente precisa ter uma análise um pouco mais ampla, né? Se eu falo, por exemplo, nossa, eu estava usando a pilha, né? Eu consumi toda a energia ali, a pilha já não serve mais para eu usar. Mas como assim? Se o princípio da conservação diz que a energia sempre vai existir, né? De fato, o que acontece é o seguinte, aquela energia que você supostamente consumiu, ela se transformou em outras formas. E vai sofrendo outras transformações e transferências que vai continuar no nosso universo. Aquela específica energia química que a pilha tinha, ela acabou. Mas ela acabou não só porque ela deixou de existir. Ela não deixou de existir no sentido de energia. Ela deixou de existir no sentido de energia química, talvez. Mas ela se transformou em outra forma. Então, a essência da energia continua. Só que agora se manifestando de uma outra maneira. Ok? Ela não foi destruída. Ela foi transformada. Tá joia? Perdão. Bom, continuando, eu gostaria de fazer um exemplo aqui com vocês para discutir um pouco melhor essa ideia das transformações e da transferência. E aí eu vou usar aquela ideia, vou usar esse objeto que seria a lanterna pilha, mas aquela lanterna antiga. Eu sei que hoje em dia a gente tem, né, lanternas mais modernas que são recarregáveis, você não precisa usar pilha, e muitas fazem uso de outras lâmpadas, não mais incandescente, né? A lâmpada de LED, por exemplo. Mas eu gosto de usar esse exemplo da lanterna antiga, porque como ela funciona, a pilha, e ela usa uma lâmpada incandescente, a gente consegue perceber muitas transformações ali, tá? Vocês vão ver conforme eu vou falando. Bom, primeira coisa para você analisar nesses processos de transformação de energia. Pensa sobre o objeto ou a situação que está ocorrendo. No nosso caso, uma lanterna. Qual é o meu objetivo ao usar uma lanterna?
Como o meu produto final, o meu interesse é a luz, eu posso dizer que ao final do processo eu terei energia luminosa. Beleza? Nessa situação, o que vai me gerar essa energia luminosa, essa luz, é um aparelho elétrico. Certo? Bom, toda vez que eu tenho um aparelho elétrico, obviamente que eu vou ter energia elétrica envolvida ali. Mas eu tenho que lembrar que para esse aparelho elétrico funcionar, ele depende de alguma fonte de energia. Né? Alguém vai ter que fornecer energia, essa eletricidade para ele. No caso da lanterna, qual é essa fonte de energia? A fonte de energia é a pilha. E toda vez que eu falo em pilha, eu tenho que lembrar da energia química. Tá? Então, quando eu quero representar a transformação de energia nessa situação da lanterna, como ela funciona a pilha, eu vou começar por energia química. Ok? Então, essa é a primeira forma de energia que eu consigo identificar ali para esse objeto. Essa energia química se transforma diretamente em luz? Não. Eu sei que a pilha ela é um dos componentes de um circuito elétrico. Então, na verdade, ela antes sofre uma transformação de energia química para energia elétrica. Estou pensando agora nos circuitos, em especial os fios ali. Ok? Essa energia elétrica, nesse circuito, lembrar que a lâmpada também pertence ao circuito elétrico ali. Então, essa energia elétrica que foi transformada, que surgiu, né? Ela não foi criada, ela surgiu a partir da transformação da energia química que estava armazenada na pilha, certo? Ela vai ser transferida para a lâmpada. Por isso eu coloquei aqui, nessa próxima sequência, a mesma energia, olha. Era energia elétrica pensando nos fios ali do circuito, né? Essa energia elétrica ela tem como origem a pilha, a partir da transformação que aconteceu lá, né? Aqui eu vou ter, na verdade, não uma transformação, uma transferência. Por isso que é a mesma energia. A energia elétrica foi transferida lá para a lâmpada, ok? E como é que funciona uma lâmpada incandescente? Pessoal, essas lâmpadas antigas, elas tinham como princípio de funcionamento um filamento no seu anterior, né, feito de tungstênio. O tungstênio é um elemento químico, ele é um material que ele emite luz quando aquecido. Então, essa energia elétrica, ela na verdade era transformada em energia térmica para aquecer o filamento da lâmpada, certo? E a partir do momento que aquele filamento aquecia, você conseguia a luz, ou seja, a energia luminosa que te interessava. Ok? Então, na hora de representar a sequência de transformações de energia para essa situação, para a lanterna, esse seria um esquema interessante da gente colocar. Só mas aqui tem um detalhe. Todas essas formas de energia que eu coloquei, a gente pode entender como sendo energia útil. É aquela energia fundamental para esse processo que está acontecendo de você conseguir energia luminosa. Ok? Então, todas as formas de energia que foram aparecendo aqui, elas são interessantes para mim. Eu precisava delas para conseguir, ao final, a energia luminosa. Porém, tem um detalhe nessa história toda, e é fácil de perceber isso. Toda vez que eu estou usando pilhas, com o tempo, a gente percebe que essas pilhas se aquecem. Então, eu tenho a questão da energia térmica ali, tá? Devido ao aquecimento das pilhas. E as pilhas se aquecem de forma considerável. Considerando, diante do princípio da conservação da energia, se a pilha está esquentando, significa que essa energia térmica que surge ali, ela não pode surgir do nada. Ela tem que ter vindo de alguma outra forma de energia que já existia, que no caso é a própria energia química. Isso significa que não é toda a energia química que eu estou usando
que está se transformando em eletricidade, em energia elétrica que eu preciso. Certo? Algo semelhante acontece nos próprios fios. Só que nos fios isso vai acontecer de uma maneira menos intensa. De repente você não vai nem perceber. Porém, também existe um problema. Toda vez que você tem aparelho elétrico, pessoal, existe essa questão. E a gente também percebe isso. Se eu estou assistindo televisão, hoje em dia, menos, mas ainda acontece. Né? Com as televisões antigas, então, isso era muito comum. A TV esquenta. Né? O aparelho elétrico que você está usando é muito comum dele esquentar. Né? Então, você tem também essa questão de que a energia elétrica ela está se transformando em energia térmica. E eu estou usando essa energia térmica? Não estou. Né? Ela não é interessante para mim durante esse processo. E na lâmpada incandescente é o problema maior. É onde o aquecimento ele vai ser mais intenso dessas três situações que eu coloquei aqui, tá? Em que a energia térmica apareceu. E assim, mas eu não preciso desse aquecimento para conseguir a luz? Precisa. O filamento da lâmpada precisa esquentar. O problema é que apenas uma parte da energia térmica que está sendo transformada ali, né, que está tendo como origem a energia elétrica, ela realmente está se transformando em luz. Quando vocês estiverem lá no segundo ano, vocês também vão estudar a propagação de calor por radiação, que é o caso do que vai acontecer aqui. Né? Além da radiação luminosa, a gente tem a questão do infravermelho sendo transmitido ali e ele vai causar o aquecimento. Tanto é que a lâmpada esquenta. E ainda que não seja um vácuo perfeito, digamos assim, existe vácuo ali no interior da lâmpada, né, naquela parte de vidro, porque aí você evita, por exemplo, a propagação de calor por condução térmica, que é outro conceito que vocês vão aprender também no segundo ano, mas você não consegue evitar a transmissão de calor por irradiação, pelo processo de irradiação. Tanto é que a parte de vidro esquenta e esquenta muito. No caso da lanterna, nem tanto, porque você está usando pilhas, né, uma tensão elétrica menor. Mas a gente percebia muito isso, e ainda percebe, né, nas lâmpadas que a gente usa em casa. Tá? Então, existe essas formas de energia, no caso aqui energia térmica, que aparecem durante o processo, mas elas não são interessantes para você. Infelizmente, não tem como elas não aparecerem. Tá? O que você pode fazer é criar um mecanismo para minimizar que isso ocorra. Mas deixar de acontecer não necessariamente você vai conseguir. Nem sempre você consegue. Pelo menos, na maior parte das situações, isso é bastante complicado. Mas a ideia é a seguinte, essa energia que aparece no processo, como foi o caso da energia térmica aqui, mas ela não é interessante, a gente costuma identificar como sendo energia dissipada, uma forma de energia que está sendo perdida. Não é à toa que as lâmpadas incandescentes deixaram de ser fabricadas, pessoal. As lâmpadas incandescentes, de acordo com alguns estudos, ela desperdiçava, né? Ela dissipava 90% da energia elétrica que você consumia. 90% daquela energia elétrica, né, que você estava consumindo, ela se transformava em calor em vez de se transformar em luz. Por isso que houve essa evolução em relação às lâmpadas. Hoje em dia a gente tem vários modelos, mas só como exemplo citar o LED, por exemplo, em que essa perda significativa ela não acontece mais. Ok? Bom, com isso eu finalizo essa aula. O roteiro de atividades que vocês vão responder será baseado no que eu discuti aqui. E as dúvidas, por favor, me encaminhem. Tá certo? Obrigado pela atenção e bons estudos a todos.